Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos continuar as devocionais do livro de Apocalipse. No último vídeo nós falamos sobre Apocalipse 1. Agora estamos indo para Apocalipse 2. Apocalipse 2 o tema as cartas às 7 igrejas da Ásia, né? Em Apocalipse 1, João tem a visão do Cristo glorificado. E o Cristo fala para João que o que ele visse era para ele escrever e mandar as 7 igrejas que estão localizadas na Ásia. Hoje as 7 igrejas que estão localizadas na Ásia, elas estão todas localizadas no território da Turquia. Atualmente essas igrejas não existem mais, essas igrejas são patrimônio histórico. Então, quando a gente entende a numerologia bíblica a respeito do número 7, ainda mais no livro do Apocalipse, no livro da Revelação, a gente entende que o número 7 tem a ver com plenitude, completude, totalidade. Então essas 7 cartas das 7 igrejas da Ásia, na verdade, elas representam as cartas do Espírito Santo a toda a igreja de toda a história. No caso, a partir daquele momento, que eram as igrejas da Ásia, que estavam ali naquela localidade, naquele tempo que foi escrita a carta, e para os tempos posteriores até chegar ao nosso tempo. Enquanto existir igreja aqui na face da terra, enquanto existir salvos, enquanto existir cristão, essas cartas servem também. E aqui agora nós vamos ver a primeira carta, né, que é escrita à igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso é uma igreja muito interessante, porque ela foi discipulada, treinada, ensinada, doutrinada, nada mais, nada menos, pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo João. Então, uma igreja com muito conteúdo teológico, muito conteúdo bíblico. Se a gente fosse fazer uma comparação à formação teológica de Paulo na época, era como se ele fosse um PhD em teologia para os tempos de hoje. Então tinha muito conhecimento, versado nas escrituras, ele tinha conhecimento tanto nas línguas do hebraico, aramaico, como no grego também, porque ele tinha dupla nacionalidade, né? Então ele tinha muito conhecimento. E ele é o teólogo mais profundo das Sagradas Escrituras, tanto que ele escreveu 13 cartas. Então, o maior compêndio doutrinário, teológico do Novo Testamento, o apóstolo Paulo que escreveu. E aqui a gente vê, né, a carta começa, né, ao anjo da igreja de Éfeso, né, que seria o líder, o pastor da igreja de Éfeso, né, aquele que era o responsável espiritualmente por aquela igreja. E no versículo 2, essa igreja recebe elogio, né? Jesus reconhece o trabalho, a paciência, que esses irmãos, essa igreja, ela não tolera os maus, antes prova-os para ver se realmente são cristãos e os tem como impostores. Até mesmo alguns que se diziam apóstolos, eles provavam e pelas atitudes eles conseguiam verificar que esses homens não eram da parte de Deus, que estavam ali na verdade só para tirar proveito, não estavam ali para seguir a Cristo. E a igreja de Éfeso era uma igreja muito trabalhadora, paciente, que tinha discernimento espiritual, ela sabia discernir aquilo que era de Deus, aquilo que não era. Mas tinha um probleminha dessa igreja. Um probleminha que, assim, na verdade, um probleminha muito grave, né? O Espírito Santo fala através de Cristo que eles deixaram o primeiro amor, mas tem contra ti que deixaste o primeiro amor. E esse trabalho, o exercício dos dons espirituais, uma igreja extremamente militante, esse ativismo religioso, ele não pode substituir a nossa intimidade com Deus. Trabalhar para Deus não quer dizer que nós temos intimidade com Ele. Então ali na verdade Deus estava corrigindo as prioridades. Ele queria que primeiro os crentes de Éfeso tivessem intimidade com Ele,
vida no secreto, vida de oração, vida de estudo, vida de meditação na palavra do Senhor e prática da palavra do Senhor. Tanto buscar ao Senhor no seu secreto como praticar a palavra. Então, tão importante como buscar a Deus no secreto, também é importante praticar a palavra. E isso que Jesus estava sentindo falta na igreja. A igreja estava extremamente ativista, estava realmente muito empenhada na obra do Senhor, empenhada no ministério, empenhada em buscar o Senhor, empenhada em evangelizar, empenhada nas obras sociais, empenhada em todas as situações possíveis. Mas todas essas atitudes que são válidas, o trabalho ministerial é importante, nós servirmos ao Senhor é importante, mas acima de tudo nós precisamos ter intimidade, nós precisamos buscar o primeiro amor. Nós não temos que fazer apenas o trabalho do Senhor, nós temos que buscar o Senhor da obra que nos dá o trabalho para fazer para Ele. Então nós temos que buscar primeiro o conhecimento de Deus, nós temos que buscar nos encher do Espírito Santo, nós temos que buscar entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Qual o propósito para o qual eu fui criado? Qual o propósito que Deus tem na minha vida, aqui na terra? Qual é a minha responsabilidade diante da Igreja de Cristo? O que eu devo fazer? Como eu devo servir a Igreja de Cristo? E a gente só consegue essas respostas buscando a Deus. Aí precisa de muita oração, precisa de muita leitura da palavra, meditação na palavra do Senhor. Ver aquilo que você tem mais aptidão para fazer, aquilo que arde no seu coração, aquilo que realmente você não vê outra forma de servir ao Senhor. Às vezes você tem um dom específico e você não consegue se posicionar de outra forma. Nós sabemos que o corpo de Cristo é uma unidade na diversidade. São diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas cada um ajuda de uma forma. Um pastoreia, outro administra, outro faz obra social, outro organiza o templo, outro recebe as pessoas, o outro sabe cuidar de pessoas. Então são diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas para que você descubra primeiro esse dom, para que você descubra primeiro a sua aptidão para a obra do Senhor, você precisa buscar ao Senhor. E aqui é o que Cristo está tentando corrigir nessa igreja de Éfeso, que naquela época, ali localizada na Ásia, que hoje é o território da Turquia. É o que Deus está buscando. Olha, eu não quero que vocês apenas trabalhem para mim. Olha, eu sei que vocês têm discernimento espiritual, eu sei que vocês são uma igreja militante, são uma igreja ativa, vocês têm conhecimento teológico, vocês dão aula para quem vocês quiserem, porque vocês aprenderam com o apóstolo Paulo e com o apóstolo João. Então vocês têm conteúdo teológico, doutrinário para ensinar quem quiser, mas eu não quero que vocês abandonem o primeiro amor. Então que isso fica de reflexão para nós, nesse primeiro trecho de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Que nós venhamos realmente trabalhar para o Senhor, mas não esquecer do Senhor da obra. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor, porque quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós buscamos a nossa identidade em Cristo, quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, aí vai ser revelado para nós o que nós devemos fazer para Ele, o que Ele espera de nós que nós façamos na sua obra. Então isso é muito importante, que fique essa reflexão nesse devocional que nós estamos fazendo neste domingo, que você realmente busque no Senhor qual é o seu chamado, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você só consegue buscar o seu chamado, o propósito para o qual você foi criado, se você tiver intimidade com o Senhor. Você vai precisar ler a Bíblia, você vai precisar orar, você vai precisar, se preciso, fazer jejum, fazer propósito com Deus, para que Deus te mostre qual é a área específica no corpo de Cristo que Ele quer que você atue. Amém? Então, pega a sua Bíblia, leia esse texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, versículo 7. Ore pedindo orientação do Espírito Santo
para que Ele te direcione, para que você entenda. Tão importante como trabalhar para Deus é ter intimidade com Ele. Tudo bem? Que Deus nos abençoe e tenhamos todos um ótimo domingo. Um abraço.